Ambientes podem ser receptivos, acolhedores, calorosos, mas também os ambientes podem ser hostis. Você já enfrentou em algum ambiente hostilidade? Por exemplo, você já passou pela experiência de ser hostilizado no seu local de trabalho? Quem sabe já enfrentou alguma hostilidade no seu condomínio? Ou talvez você tenha enfrentado hostilidade no ambiente familiar, talvez na escola, talvez na faculdade e também na igreja. Você já teve a experiência de sentir-se num ambiente hostil? Há diferentes níveis de hostilidade. A hostilidade pode ir daquilo que nós chamaríamos de um primeiro nível, uma antipatia, pode avançar na direção de uma rivalidade, pode crescer e se transformar em ódio e pode também transformar-se em violência verbal e às vezes violência física. Quando você se sente hostilizado, é normal que você às vezes faça a seguinte pergunta diante da hostilidade: o que é que eu fiz? E muitas vezes a resposta que você encontrará para essa pergunta, o que é que eu fiz, será: não é nada que você fez, é quem você é. É por isso que você está sendo hostilizado. A hostilidade, em geral, ela é um ataque à identidade da outra pessoa. É uma forma de preconceito, um preconceito contra a religião, contra a raça, contra a condição social, econômica, ou muitas vezes o comportamento de uma pessoa. Não é fácil sobreviver num ambiente onde as hostilidades são constantes, é muito difícil. A hostilidade, muitas vezes, ela não deixa marcas no corpo, mas ela deixa marcas na alma, deixa marcas psicológicas, marcas emocionais na vida da pessoa que é hostilizada. Talvez uma das fases mais difíceis na vida para se lidar com a hostilidade seja a adolescência. A razão é óbvia: um adolescente não possui ainda os recursos emocionais, pois a sua personalidade está em formação, recursos para lidar com a hostilidade. Por outro lado, um adolescente já não é mais uma criança, portanto, é capaz de uma leitura do ambiente social, é capaz de perceber os sinais de hostilidade com maior facilidade que uma criança. Toda a discussão nos dias atuais a respeito do bullying tem muito a ver com isso que eu estou falando para vocês a respeito da hostilidade. Ambientes hostis, esse é o tema da nossa meditação, ou da série de meditações no livro de Daniel nesse mês. Daniel e seus 3 amigos, eles eram provavelmente adolescentes quando foram capturados no seu país, no reino de Judá, em Jerusalém, e levados para a Babilônia. Na verdade, o rei Nabucodonosor, ele fez 3 incursões no território de Judá, mais precisamente nos anos de 605, 597 e 587, e deportou pessoas de Jerusalém para o reino da Babilônia. Daniel e seus amigos foram deportados no ano de 605 a.C. De nobres, esses jovens foram reduzidos à condição de escravos. De pessoas que davam ordens, foram reduzidos à condição de pessoas que receberiam ordens. De pessoas que seriam e eram servidas no seu país, a pessoas que teriam de servir pessoas estrangeiras, teriam de aprender os costumes de uma nova nação. Mas talvez a principal hostilidade que eles enfrentariam na Babilônia era a hostilidade quanto à fé que possuíam no Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus dos seus antepassados. Quero que você veja comigo na projeção um dos primeiros sinais dessa hostilidade, que foi a mudança dos nomes de Daniel e seus amigos. Na tela, há o nome
hebraico e o que ele significa, e o novo nome que eles recebem e o que esse novo nome significa. Daniel, por exemplo, significa meu juiz é Deus. Beltesazar, o seu novo nome, significa Bel protege, ou seja, Marduk, o deus da Babilônia, é nomeado como protetor de Daniel. Ananias significa Deus é gracioso, mas o novo nome que ele recebe, Sadraque, significa estou com medo, ou talvez medroso, né? A chacota, a zombaria fica evidente. Misael, quem é como Deus? Mesaque significa de pouca valia, você não vale nada, sem valor. Azarias, Deus ajudou. Abednego, servo daquele que brilha. Esses 4 jovens receberam nomes novos, foram matriculados na Universidade Real da Babilônia e iniciaram seu curso de preparação para servirem ao rei da Babilônia. Veja o texto na tela, que lemos apenas para nossa recordação. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, 4 jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Um novo nome, uma nova cultura, uma nova língua, separados da família, nada de professar a fé no Deus único, no Deus de Israel. Não se tratava apenas de ter escravos servindo no palácio. Nabucodonosor sabia que os homens que serviriam dentro do palácio, esses homens precisavam criar uma nova identidade. E essa nova identidade precisava produzir neles uma identificação, uma apreciação, uma verdadeira paixão pela nova cultura. Por isso ele escolheu jovens, pessoas que pudessem com facilidade aprender um novo idioma, que pudessem aprender a nova cultura, os novos costumes, os novos hábitos. E a pergunta é, como sobreviver num ambiente hostil, que mexe tão profundamente na identidade de uma pessoa, que altera o seu nome, que oferece novos hábitos, que põe restrições para o exercício da fé? Como sobreviver num ambiente tão hostil assim? O livro de Daniel, ele é precioso para todos os cristãos que se veem numa situação de minoria. Seja minoria na sociedade, minoria no trabalho, minoria na escola, ou quem sabe até minoria dentro da família. Como preservar a fé quando a sua identidade está sob ataque, quando a sua identidade está sendo destruída? Como preservar a fé? O livro de Daniel é precioso para tempos de pluralismo como este em que nós vivemos, ou seja, um tempo no qual a sociedade é mais tolerante para assuntos ligados à espiritualidade, mas é mais intolerante quando se professa a fé exclusiva, a fé num único Deus. Exemplifico isso para você. Você será bem recepcionado sempre que você disser que você acredita em algo. A espiritualidade é bem-vinda. Porém, se você disser que você acredita, que você crê, que Jesus Cristo é a revelação de Deus, é a revelação definitiva, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, talvez você seja taxado como intolerante, talvez você seja designado como uma pessoa fanática. Como sobreviver num mundo que dá as boas-vindas às crenças, mas num mundo que, paradoxalmente, é intolerante quando alguém diz que encontrou uma crença verdadeira. Um mundo que aceita as crenças, mas não aceita a verdade. Como sobreviver num ambiente de hostilidade, de pluralismo e de relativismo moral, como esse no qual nós estamos inseridos? Daniel e os seus amigos, eles inspiram de um modo muito singular todos os cristãos que se veem
numa condição minoritária. E eles inspiram de um modo muito singular, mas não só isso, eles dão pistas preciosas, estratégias de sobrevivência numa condição de minoria e de preservação da fé em meio ao relativismo. Duas coisas apenas a título de introdução desta série que eu deixo com você nesta manhã. A primeira é a seguinte: convicção. Convicção. Já se disse que opinião é alguma coisa que você sustenta. Por outro lado, convicção é uma verdade que o mantém em pé, ou seja, que sustenta a sua vida quando as coisas se tornam difíceis. Daniel era um jovem de convicção. Veja comigo o texto que lemos, versículo 8. Diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Não são mencionados os motivos pelos quais Daniel tomou essa decisão. Provavelmente, no cardápio, na dieta de Nabucodonosor, estivessem alimentos que eram proibidos na lei de Deus, na lei do Antigo Testamento. Talvez também, dentre as restrições de Daniel, estivesse o hábito que os pagãos tinham de consagrar ao seu Deus a sua refeição, o alimento, antes de servi-los. Mas, por exemplo, o vinho não era vetado e não é vetado aos judeus. Por que ele se absteve também do consumo de vinho? Por que Daniel decide não usufruir dos privilégios da mesa do rei, da dieta do rei? Daniel sabia que o projeto de Nabucodonosor não era apenas fazer dele um servo. O projeto de Nabucodonosor era fazer dele, Daniel e seus amigos, caldeus. O projeto de Nabucodonosor era redefinir a identidade de Daniel, a percepção que Daniel e seus amigos tinham a respeito de si mesmos. Era fazer com que ele, Daniel, amasse o palácio, amasse a boa vida que ele encontraria no palácio, amasse a cultura da Babilônia. E quando Daniel menos percebesse, ele estaria amando e estaria servindo aos deuses da Babilônia. Esse era o projeto de Nabucodonosor. Ambientes hostis podem ser e são também tentadores, sedutores. Muitas vezes os ambientes hostis trabalham para convencer aqueles que são hostilizados, passando a seguinte mensagem: já que eu não posso vencê-los, por que eu não vou me unir a eles? Já que eu não consigo resistir, por que não aderir à cultura e aos valores deles? Mas é nesta hora que Daniel traça uma linha divisória, estabelecendo para si e para os seus amigos um limite, dizendo: nós vamos aprender a cultura, nós vamos aprender a língua, mas eu vou me preservar, eu vou preservar a minha identidade, eu continuarei sabendo quem eu sou. Em que ambiente na sua vida você se sente seduzido a esquecer quem você é? Em quais ambientes você deseja ser outra pessoa? Em que ambiente você se sente seduzido a negar os princípios de fé e vida que guiam você? Não há uma regrinha, não há uma lista do tipo: isto pode, isto não pode. Seria simples se fosse assim. Você é chamado, com a ajuda do Espírito Santo, a examinar cada situação, cada momento, cada ambiente, cada proposta que lhe é oferecida, e a tomar uma decisão de não se contaminar, de preservar a sua identidade diante de Deus e no local onde você está. Uma boa orientação nos é dada pelo apóstolo Paulo, quando ele escreve em 1 Coríntios capítulo 6, dizendo: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Antes que Paulo escrevesse isso, Daniel havia colocado em prática esse princípio na Babilônia. Segundo princípio importante para sobreviver numa sociedade que é hostil à fé:
Veja comigo o texto no versículo 8. Pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Eu estou chamando isso de discrição. Talvez você pudesse chamar de sabedoria, talvez outros chamem de estratégia. Eu prefiro chamar de discrição. Ouça o seguinte: ter convicção. Ser uma pessoa convicta não significa ser mal educado. Ser uma pessoa convicta não significa ser um mandão. Convicção não significa proclamar a sua fé aos gritos, aos berros e pontapés. A verdadeira convicção se faz acompanhar da discrição, da gentileza, de boas maneiras, de boa educação. Daniel não manda, Daniel pede ao chefe dos eunucos. Daniel não proclama em tom provocativo: nunca comerei esse tipo de comida que me está sendo oferecida. Daniel não desafia. Daniel não diz: Nabucodonosor não vai me fazer comer esse tipo de comida. Daniel pede. E aparentemente ele não é atendido no seu primeiro pedido pelo chefe dos eunucos. Aparentemente a situação não foi alterada. O chefe dos eunucos disse para ele o seguinte: olha, essa é uma ordem do rei. Se alguma coisa sair errado na sua dieta, eu vou pagar com a minha vida. Eu estou debaixo das ordens do rei. Então, Daniel não grita, não faz barulho, não esperneia, como nós dizemos. Daniel pensa no cozinheiro-chefe e se dirige ao cozinheiro. Afinal de contas, é da cozinha que virá a comida. E ele faz uma outra proposta para o cozinheiro. Mas preste atenção nisso: se ele tivesse feito barulho, se ele tivesse arrumado confusão, se ele tivesse revelado um temperamento, uma personalidade irascível, inflexível, ele teria intimidado certamente o cozinheiro e teria vetado essa possibilidade. A segunda ação de Daniel, seu segundo pedido, então, dirigido agora ao cozinheiro-chefe, é o seguinte: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Você sabe o resultado. Ao final, nós lemos no texto, a aparência deles era melhor do que a dos jovens que estavam submetidos à dieta do rei. Sobreviver num ambiente hostil exige discrição, exige gentileza, exige capacidade de identificar colaboradores, pessoas que possam colaborar com você nos seus pedidos, nas suas solicitações, mas exige também criatividade. Vejam que o primeiro pedido que Daniel fez ao chefe dos eunucos era um pedido genérico. Ao cozinheiro, ele não pediu algo definitivo, ele falou: vamos fazer um teste, vamos fazer uma prova. Isso é criatividade. Afinal, o segundo pedido era diferente do primeiro. Ou seja, num ambiente hostil, não seja inflexível, não seja espalhafatoso, não seja daquele tipo de provocador em nome da fé. Busque discrição e sabedoria. Termino a nossa meditação. Além de destacar essas duas coisas, ou seja, convicção e discrição, eu preciso encerrar falando para você da presença de Deus ao seu lado. Do modo como Deus se faz presente quando você se sente hostilizado quanto à sua fé, à sua identidade. Nessas circunstâncias, nesses momentos, o testemunho de Daniel e de toda a palavra de Deus deixa muito claro: você não está sozinho. Deus estará sempre ao seu lado nessas situações. O texto de Daniel nos diz que Deus estava agindo no coração do chefe dos eunucos, fazendo com que ele tivesse simpatia por Daniel. Evidentemente, Deus trabalhou também no coração daquele cozinheiro para que ele tivesse simpatia por Daniel. Há uma frase que eu tenho carregado comigo há muitos anos. Ela está na tela e eu gostaria de encerrar deixando para a sua reflexão esta frase. O texto diz assim: a vontade de Deus
jamais nos conduz a um lugar em que sua graça não possa nos guardar e em que seu poder não possa nos usar. Você não está onde está hoje por acaso. Deus permitiu. Deus permitiu. E Deus não vai deixá-lo sozinho nesta situação. Deus estará presente para guardá-lo, para preservá-lo na sua graça. E Deus se fará presente também para, com o poder dele, para por meio do poder dele, usar a sua vida para que você testemunhe a fé em Jesus Cristo. A pergunta que você deve se fazer num ambiente hostil é a seguinte: quais são as minhas convicções? Em que realmente eu acredito? Do que é que eu não vou abrir mão? Deus o guiará, Deus o orientará sobre como agir neste ambiente. Deus o abençoe, Deus o guarde, Deus o proteja. Amém.